E trazendo à existência o invisível, né? Isso quem estava aqui desde o primeiro domingo que eu preguei sobre trazer a existência. Então, trazendo à existência o invisível. Hoje seria uma parte 3, então. Porque nós falamos trazendo à existência o invisível, primeiro do poder da palavra e da visão. Falamos da profecia, né? Dos ossos secos. E Deus ensinando, olha, não é bem assim, você não está tendo a visão correta, olha isso direito, você vai ver que aqui não é só ossos. Então o poder da palavra criadora é importante, e principalmente quando essa palavra ela vem da palavra de Deus primeiro dentro de nós, ser gerada. Porque se nós formos repetir o que recebemos do mundo, só vai sair coisa ruim, na maioria das vezes, é só coisa contrária. Porque enquanto a Bíblia diz, debaixo das minhas asas vocês estão protegidos, se eu for baseado no que a minha mente recebe do mundo, é cuidado, o ladrão vai te pegar. Não é isso não? Estou errado? Eu não, até desde pequenininho, né? Boi, da cara preta. Ele vai te pegar. Então a gente vê que a mente humana ela é mais condicionada para proferir palavras que lhe prendem, do que lhe liberta, do que lhe cura até mesmo. Então a importância de estarmos recebendo palavras que renovam o nosso conceito sobre as coisas para que elas possam ser mudadas. Por isso que Deus falou para aquele homem, aquele profeta, dizendo: o que você vê aí, Ezequiel? Há um vale de ossos secos. O que você vê diante de você? Ossos. E como eles estão? Sequíssimos. Só isso. Porque é o que a mente dele conseguia ver. Sequíssimos. Mas o Senhor disse: não, vou te ensinar uma coisa. Vou te ensinar que tudo tem uma visão. E a minha visão para esses ossos é o exército. E vou te ensinar como funciona isso. E ele colocou aquele homem de pé e começou a mostrar para ele uma visão. E ele disse: a visão começa pela proferir das palavras. Então se encha da palavra. Se encha da palavra, porque a palavra de Deus produz fé. E quando a visão se alia à fé, já é um bom começo para você começar a trazer à existência o invisível. A gente chama de visível o quê? Os sonhos. Invisível o quê? A promessa de Deus, ou aquilo que sentimos que um dia Deus nos revelou, ou aquilo que até mesmo não foi revelado, como nós dizemos em 1 Coríntios 2,9. Não chegou nem o nosso conhecimento, mas Deus preparou. A Bíblia diz que Deus tem segredos que somente o Espírito Santo pode revelar ao seu respeito. Então tem mais coisas guardadas em Deus do que você imagina para você, para viver nessa terra e para viver na eternidade com Ele. Não tem comparação o que vivemos nessa terra com o que vamos viver no céu. Mas glória a Deus, amém? Deus é maravilhoso. E em segundo, nós falamos da importância da fé e a visão, que foi a segunda palavra que nós vamos tratando sobre convicção de fé, sobre saber, ver convicto daquilo que estamos pedindo e esperando em Deus, para que isso possa ser gerado em nosso espírito. Trazer a existência também é uma questão de convicção. Se encher da palavra e se encher também da convicção, porque se Deus, o Espírito Santo testificou, o Espírito Santo gerou em você uma visão sobre algo que você deve conquistar, e aquilo gerou dentro de você uma convicção de que Deus está com você, que você pode andar em direção àquilo, a promessa foi dada, foi gerada dentro de você, então você só precisa se manter na fé, na convicção de que aquilo vai acontecer, e andar na direção. Nós usamos a palavra dizendo que Jesus disse: se vocês disserem a esse monte, lance-te daqui, se você não duvidar do seu coração e dizer para esse monte sair desse lugar, para que esse morro aí do Jaraguá saia do lugar, vai para o outro lado, norte ou sul, ele falou: se você não duvidar, por mais impossível que pareça aos olhos humanos, ele diz, isso acontecerá. Ele usou uma forma para chegar ao extremo, mas ele quis dizer, na verdade, ali não é a questão do morro sair do lugar ou não, é a convicção, que se você não tiver dúvida, você colocar convicto, alimentar os seus pensamentos para que os seus desejos sejam convictos daquilo que Deus quer realizar, daquilo que você quer alcançar com Deus, né? Sem Deus alcançar, não na força humana, mas com Deus, então você vai ter, Jesus disse. Na verdade ele disse, você já tem, porque ele disse que quando estamos em Deus, até os nossos desejos são gerados
em concordância com o Espírito Santo. Porque não somos mais movidos pela vista humana, somos movidos pelo que recebemos do Espírito. Então o nosso próprio desejo começa a ser gerado, até mesmo a vontade de ter uma coisa, e o Espírito automaticamente ele participa desse desejo e nos instrui sobre o que é o melhor, nos dando discernimento até para escolher a melhor casa, o melhor lugar, ou para escolher o que fazer com o seu dinheiro que você pegou, que você conquistou para investir, seja o que for. Ele participa e ele quer participar. E esse desejo nos traz convicção, o Espírito nos traz convicção de que, ainda que seja um desejo do nosso coração, Deus que está conosco em comunhão, Ele se alegra também dessa alegria para você. Ele não vai fazer nada com a sua casa, isso não vai para o céu, mas Ele te dá a sua casa, Ele te dá o que você precisa, Ele dá, Ele adora, Ele ama abençoar os seus filhos, amém? Mas para isso é preciso conservar a visão através da fé. Nós falamos sobre isso bastante, sobre convicção de fé. Falamos sobre Noé e sobre Abraão, não é isso? Glória a Deus. Abra a sua palavra, a palavra de Deus, a palavra de Deus em Mateus 26, 41. Amém? Aí lá está dizendo assim o que? Está dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Vamos ler agora Mateus 22, 29. Mesmo capítulo, só volta um pouquinho, 22, 29. Disse Jesus: porém, lhes respondeu: errais não compreendendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, essas duas coisas que nós falamos, o poder da palavra para trazer a existência, tem a ver com vigiar, estar atento à palavra, estar atento com o que Deus está falando a respeito daquilo que você está tendo visão, daquilo que você está imaginando até, do que você precisa conquistar ou fazer, para que agrade a Deus ou para que traga à existência algo invisível. Vigiar tem a ver com a palavra que está dentro de nós. E orai tem a ver com o capítulo 22, versículo 29, dizendo o poder de Deus. Então, as Escrituras e o poder de Deus. Vigiar e orar. Você junta essas duas coisas, você vai entender. Eu vigio, atento com a palavra, eu sou atento sempre, com tudo que estou fazendo, tudo que estou buscando pela fé. A palavra me deixa atento, porque ela me instrui. Então eu estou conhecendo as Escrituras, atento, e conhecendo o poder de Deus, eu estou orando, eu estou me envolvendo sempre com o poder de Deus. Tudo aquilo que é exercício de fé traz à existência a manifestação do poder de Deus, que é a virtude de Deus que forma as coisas. Não tem como explicar isso. O que é o poder de Deus? É a presença dele. Sei lá, alguns chamam a presença de Deus de energia que gera. Então, se para você uma energia pode ser energia, só tem uma coisa: é virtude de Deus, é presença de Deus que se manifesta, interfere no curso das coisas e modifica aquilo, ou cria até, se necessário. Amém? Amém. Agora, no momento, eu lembrei de um testemunho de um missionário uma vez, que ele pregava sobre como curar os enfermos. E nessa palestra que ele estava fazendo, ele estava orientando e estava mostrando uma das experiências que ele teve. Uma vez, lá nos Estados Unidos, ele estava num restaurante e uma criança estava com problema, sabe aquele nariz que é afundado? Como que é o nome desse problema? Que é o nariz que só tem, eles falam que é igual um buraquinho de porco, fica assim, nariz de porco, eles falam. E não formou o nariz da criança. E ele sentou, encontrou um casal que frequentava a igreja dele, e aí o casal cumprimentou ele: ô pastor, vocês estão aqui, tratamos aqui e tal, a gente resolveu um problema. Aí sentaram na mesa para tomar um refrigerante. Nisso a mulher foi pedir um refrigerante com a irmã, e ele ficou na mesa com a criança. E quando ele ficou na mesa com a criança sentada, conversando com ela, o Espírito Santo falou com ele. O Espírito Santo falou assim para ele: por que você não põe o nariz nesse rosto? É coisa que foge à visão humana. E ele olhou para aquela criança e disse para ela: você sabia que você tem o nariz mais lindo do mundo? A menina ficou meio assustada.
E ele colocou a mão no nariz dela, aqui nessa face, e o nariz saiu. Se formou na glória. E a mãe, quando voltou, que olhou, ninguém ficou pasmo, parado. Então há mais coisas que Deus opera nesse mundo que vocês não imaginam. Já vi muitas coisas, já assisti de perto pessoas dando seus testemunhos, de ossos que crescem, de formações de ossos, de formação de face, várias coisas que Deus interfere sobre criar. Até mesmo já vi Deus criar leis. Já tive experiência em oração, em intercessão, né, com a apóstola, numa época até, de orarmos por leis, porque Deus disse: ore por isso, porque precisa acontecer isso nessa nação, para que ela seja abençoada. E nós começamos a orar, e a instrução que Deus deu foi que haja lei para isso. E nós começamos a orar, e naquela semana começou, passou alguns meses, né, na verdade, começou a se anunciar uma nova lei a respeito da moeda do Brasil, que era exatamente o que Deus queria, para que a lei estabelecesse o propósito dele. Então é coisa que assusta, né? Às vezes o carro sumiu. Quantas vezes eu orei com irmãos por carros que sumiu, né? Deus trazer, a pessoa devolver o carro, colocar no mesmo lugar, ou colocar em lugares próximos, para a pessoa pegar aquele carro. É coisas que Deus opera, que a gente tem que crer. É o desejo do nosso coração, às vezes, que está ali pedindo a Deus. Então a convicção é importante. Então Jesus disse: se você quer trazer existência, então comece a vigiar. Se quer trazer existência, comece então a orar. E quando ele está dizendo isso, é dizer vigiar, não é para ficar olhando se eu estou em pecado ou não. Não, esquece isso. Ele está dizendo para estar cheio da palavra, estar atento com os seus desejos, para que os seus desejos estejam movendo em direção ao que Deus espera de você, aquilo que agrada a Deus, para que o Espírito possa produzir aquilo que realmente vai ser bênção, através do seu pensamento, através do seu desejo, em concordância com você. O Espírito, ele vai vir, o Espírito Santo, e ele vai trazer a convicção de que o que você está orando é isso que Deus quer que você continue orando, que ele vai fazer, e pode aguardar, porque vai acontecer, ainda que os olhos não estejam vendo. É que a Bíblia diz: foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele tem esse poder de criar. Se necessário, ele cria uma vaga. Ele cria uma vaga numa escola, se precisar. Ele cria, ele toca nas pessoas e diz: põe mais uma vaga nessa empresa, põe mais uma vaga nessa escola, para que essa pessoa entre. E vocês vão ouvir testemunho desse tipo aqui em nosso meio. Coisas que foram criadas para essa pessoa, porque ela criou. Amém? Glória a Deus. Então vamos começar a aprender a terceira parte, que hoje nós vamos aprender, que é por último, a terceira parte de trazer a existência invisível. É os alicerces da oração para trazer à existência o propósito da visão. Os alicerces da oração. Amém? Vamos dizer, né? Então nós vamos saber o que hoje? Saber como orar. Então nós acabamos de cantar no louvor dizendo o que? Pai Nosso. Todo mundo conhece o Pai Nosso. O que é o Pai Nosso? Abre lá em Mateus capítulo 6, 9. Todo mundo fala Pai Nosso, tem gente, a minoria sabe onde está escrito. Eles sabem o Pai Nosso, mas não sabem onde está escrito. Mas está na Bíblia, lá o endereço lá do GPS é Mateus 6, 9 e 13. Amém? Então vamos ver lá. Você quer saber como devorar? Qual é o ingrediente da sua oração que tem que ter na sua oração? Alguém perguntou isso para Jesus, e Jesus disse assim: vou ensinar vocês um modelo, ou alguns ingredientes que tem que estar na sua oração. Não é uma reza para se repetir, né? Para ficar ali repetindo, isso não tem efeito nenhum, repetir palavras, mas é para ter como referência o que você tem que colocar no seu bolo. Não pode esquecer do fermento, não pode esquecer do quê? Do trigo, do quê? Do ovo, da farinha. É o ingrediente. Tem coisa que precisa, é essencial. Você pode até mudar algumas coisas, mas tem coisas no bolo que não muda. Amém? E a oração, ele mostrou a essência da oração. Então vamos lá primeiro. Ele disse no versículo 9. O que está dizendo lá no versículo 9? Ele começou dizendo o quê? Pai
Vamos ler lá. Pai nosso que estás no céu. Lê o versículo 9. Pai nosso que estás no céu. Está fraco, muito fraco. Tem que ler. Cada uma versão diferente, cada uma versão diferente. Qual versão? Versão do seio. Cada uma versão diferente. Tá, agora até isso está confundindo agora. Glória a Deus. Mas Pai nosso que estás no céu, santificado, não é isso? Que ele diz: seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. O último versículo, a última palavra que você falou, qual era o versículo? É o 13, né? Alguns falaram automaticamente. Mas eu vou abrir aqui mesmo assim, porque a gente vai precisar falar. No versículo capítulo 6, né? Versículo 9. A gente vai falar rapidamente de um por um, para que a gente entenda os ingredientes que Jesus passou para nós. Ele diz assim, no versículo 9, olha lá, se a versão aqui é atualizada, diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui a versão diz que todos reconheçam que o teu nome é santo, ou santificado seja o teu nome. Amém? Amém. Então, o primeiro ingrediente que Jesus está falando, ele está falando sobre reconhecer a Deus. Reconhecer a Deus como Pai. Reconhecer seria um primeiro momento de a santidade de Deus. Reconhecer a santidade deste nome, uma reverência a esse nome. Então ele diz que o primeiro momento que você vai pôr em oração, você tem que pôr a sua vida em adoração a Deus, não é isso? Já primeiro em adoração, reconhecendo a autoridade e o que Ele é. Então eu posso dizer que é uma adoração de submissão a Deus, aos atributos de Deus. Se é ao que Ele é, então Ele é o único Deus, o único Pai. Então já começa a entender que quando a minha mente, eu vou ajoelhar e me prontificar para buscar a Deus, eu preciso ter este momento de adoração. Algumas pessoas só lembram de Deus quando o cachorro corre atrás dela, diz: Deus me livra dessa, ou quando alguém está em perigo, ou então quando em orar, eu digo, e quando ora pedindo socorro, ou então quando ora pedindo algo apenas, ou quando ajoelha é para dizer: Senhor, eu preciso disso, ou Senhor, boa noite, eu vou dormir. A oração é coisa muito mais além do que jogar palavras. Nós temos que entender que a oração é uma chave que abre uma porta, a porta para a quarta dimensão, que nos liga ao mundo espiritual. Quando nós nos prontificamos a orar, então nós temos que nos condicionar a usar o ingrediente certo. Por quê? Para sair o bolo, para sair resultado. Senão é perda de tempo sua. Ficar pegando uma reza e ficar lendo ela 10, 15, 20 vezes, você está perdendo seu tempo, porque isso não vai gerar nada no mundo espiritual. Só vai gerar mais conhecimento apenas, talvez, na lógica. Mas no mundo espiritual só se traz existência quando o que você fala, quando o que você crê está gerando uma visão e uma convicção daquilo que o Espírito de Deus quer gerar. Então a adoração, quando eu começo a orar, não pode ser palavras apenas, lançada aleatoriamente. Eu tenho que começar pela adoração. Então já chego na presença de Deus, reconhecendo a Ele. A adoração com submissão é adorar a Deus pelos atributos. Os atributos de Deus, Ele é Deus único. E se Ele é Deus único, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Então você começa a adorar a Deus pelo que Ele é. Senhor, Tu és onipresente. Senhor, Tu estás em todos os lugares. Senhor, obrigado que eu estava lá e Tu estavas também. Obrigado, Senhor, porque Tu livraste, porque Tu estavas comigo naquele lugar. Obrigado, Senhor, pela Tua presença que eu estou sentindo hoje.
Obrigado, Senhor, pelo que estás fazendo. Obrigado, Senhor, pela tua onipresença, né? Por estar lá com o meu filho, o meu esposo. Obrigado pelo livramento que tu deste a essa pessoa. Obrigado, Senhor, porque a tua presença está aqui, está lá também com o meu filho, está conosco, Senhor, aonde quer que estejamos. Nós te agradecemos, Senhor, pelo que tu és. Senhor, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja honrado, que eu possa honrar o teu nome. Então a gente começa a orar. Primeiro, não pode ter pressa para isso, para falar com Deus o quanto Ele é bom, o quanto Ele é. É um ingrediente que Jesus passou. E depois Ele disse, no versículo 9 de novo, santificado seja o teu nome, que é louvor aos atributos de Deus. E no versículo 10 Ele disse o quê? Venha o teu reino, e que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é no céu. Venha o teu reino, versículo 10, né? E seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Aí vem agora a sujeição à palavra de Deus. A gente declarar: Senhor, eu te adoro, tu és maravilhoso, tu estás sempre comigo, aonde eu vou eu vejo a tua presença e te agradeço muito por isso, mas eu estou disposto, Senhor, a estar cumprindo a tua vontade, que a tua vontade se cumpra na minha vida e que eu possa também fazer aquilo que tu esperas que eu possa fazer para te agradar, que eu possa cumprir a tua vontade. Senhor, se há alguma coisa, Senhor, que não está te agradando, me ajude, Deus, fala comigo. Esse é um segundo ingrediente: sujeitar-se a Deus e à palavra de Deus. Venha o teu governo, desejar que Deus governe a nossa vida, governe aquilo que nós queremos até mesmo pedir a Ele através da oração. Mas, Senhor, cumpra a tua vontade na minha vida, me ajude. Quando fala em cumprir a vontade de Deus, é que a gente está disposto a obedecer. Então falar: Senhor, eu estou disposto, eu quero te obedecer, Senhor, me ajude a te obedecer, me ajude a sujeitar-me à tua palavra, me ajude a corrigir as coisas que são erradas na minha vida, Senhor. Fala com Ele. Então a sujeição, adorar pelo que Ele é, e depois sujeitar-se à palavra de Deus, orar, dizendo para Ele que você está disposto para fazer a vontade dEle, né? E pedindo para que se cumpra a vontade dEle. Venha o teu reino, tanto no céu como na terra. O que o Espírito falou hoje à tarde, eu achei interessante, é porque Jesus disse assim: venha o teu reino, Senhor. Quando Ele disse venha o teu reino, Ele também estava dizendo: venha a nós o teu reino. Então Ele estava dizendo dEle também. Mas como assim? Ele dizendo também: venha a nós o reino, se Ele era o próprio reino de Deus na terra, representava Ele trazendo o reino de Deus na terra, porque ainda Ele não tinha morrido e ressuscitado. Para você entender que humanamente Jesus disse: é preciso você reconhecer a necessidade, você sujeitar para que a vontade de Deus se cumpra. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo: Senhor, que tanto eu quanto as pessoas possam estar dispostos a fazer o que tu esperas. E Ele dispõe a isso na sua oração sempre. Senhor, eu estou disposto a te obedecer, eu quero te obedecer. Me ajude a entender o que tu queres que eu faça, para que o teu governo, para que a tua vontade se cumpra na terra. Então o próprio Jesus se condicionou na condição humana, dizendo que a tua vontade se cumpra na minha vida, Senhor. Sujeitar os nossos desejos, colocar à disposição de Deus para obedecer a sua palavra. Sempre temos que expressar isso em oração, que estamos dispostos a obedecer a Deus. A outra passagem é o versículo 11. O que está dizendo o versículo 11? Dai-nos hoje o alimento que precisamos, ou pão de cada dia. Amém? Então nós estamos dizendo aqui sobre petição. Envolver em nossas orações a petição. Então comecei adorando, comecei dizendo para Deus que quero me sujeitar à palavra dEle. Eu aceito essa ideia, Deus, de receber a tua palavra e obedecê-la. E eu desejo isso, Senhor, para que a tua vontade se cumpra aqui na terra, na minha vida, assim como é feita no céu, que eu faça aqui também, que eu te obedeça como tu queres. Assim como Ele está dizendo agora da petição: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Está dizendo a Deus: Senhor, dai-nos o que nós precisamos, mas a medida certa. Não é pedir porque quer ou porque você acha que precisa. É pedir para que Deus te ajude nas suas necessidades
porque Deus sempre vai responder a você a medida certa daquele dia. Agora é interessante porque nós temos que incluir isso na nossa oração, pedir a Deus. Deus espera que nós pedimos, não é proibido pedir a Deus, mas não pode ser um foco. Por isso que Jesus colocou bem mais para frente esse ingrediente para você pôr na sua oração. O foco não pode ser o pão de cada dia. Ele disse o pão de cada dia, porque cada dia basta o seu mal. É o que ele disse em Mateus 6 também, no mesmo capítulo ele está dizendo lá no final. Cada dia basta o seu mal. Então ele está dizendo, não fique com foco, para que isso não gere ansiedade em vocês. Peçam a Deus o pão de cada dia, não se preocupem. Não fiquem ali centralizados naquilo e sobrando, Senhor, quando você vai fazer isso? A pessoa gasta 1 hora falando com Deus só sobre o problema dela, sobre o que ela precisa, e pouco tempo em adoração a Deus, pouco tempo dizendo que quer obedecer a Deus, pouco tempo mostrando para Ele a disposição sua de servir. Ele disse: o pão, Deus já sabe que você precisa, e Ele vai dar a medida certa do que você precisa. Então não deixe com que esse momento do pão, de pedir a Deus o que você precisa, tire o foco das outras coisas, porque a oração não se resume em petição, em pedir. A oração se resume em adoração, em bênção sobre nós, em pedir, mas também em adoração. Eu digo, pelo que eu vi do Pai Nosso, que a oração, ela começa com adoração e termina com adoração. Não tem outro propósito, a não ser falar com Deus, porque só no meio do louvor, no meio da adoração, do reconhecimento do que Deus é, se sujeitando a Ele, que Ele manifesta o seu poder e a sua obra, aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Amém? Então Ele está dizendo o pão de cada dia. Ele diz o pão de cada dia porque Deus vai te dar a medida certa. Então não fique preocupado, peça o que você precisa, mas não centralize a sua oração nisso. Não pare a sua oração apenas nisso. Deus, já orei que minha filha precisa de algo, eu preciso de cura dessa doença, em nome de Jesus, amém. Não, põe mais ingredientes nesse bolo, nessa oração. Você precisa pôr algo mais, porque Deus espera. Porque você está com pressa, é isso? Então eu vou dizer para você, se você estiver com pressa, não ore. Não ore, porque Deus é muito difícil, é falta de educação. Imagina vocês virem falar comigo aqui, e na hora que você começa a falar, eu viro as costas e falo: tchau, irmão, tem que ir embora. Como? Nem comecei a conversar com você, você nem começou a entender o que eu estava falando, eu já saio e não falo. Deus não é diferente, Ele sabe muito bem o que vai estar guardado no seu coração, mas Ele espera esse relacionamento com você. A oração é uma forma de comunicação com Deus. Então procure separar tempo. Se você vai orar, você pode orar na rua, em qualquer lugar que estiver orando, falando com Deus, Ele está ouvindo. Mas o momento de uma oração completa para gerar algo dentro de você, gerar poder, para trazer à existência as coisas, não pode ser 2 minutinhos onde eu encontro Deus na esquina e digo: Senhor, me guarda, Senhor. Deus, me livra desse acidente. Ai, Deus, me guarda desse problema. Senhor, não deixa essa pessoa vir atrás de mim para me perturbar. Nessas oraçõezinhas que a gente faz. Estou desprezando, não. Estou dizendo que não é essas oraçõezinhas. Que a gente não deve ficar achando que se resume aquilo. Aí Deus te livra daquela pessoa, você já acha: Deus agora já se agrada de mim, Ele me respondeu. Não, Deus quer mais do que isso. Deus quer te ensinar a gerar as bênçãos que Ele preparou, a promessa, os segredos que Ele preparou para você. O Espírito Santo quer fazer questão de lhe ensinar a trazer aquilo que está guardado no coração de Deus para a existência, e realizar também o que está guardado no seu coração, que o Espírito Santo gerou, que Ele concordou com seus sonhos, com a sua visão. Ele disse: vamos trazer juntos à existência isso que está no seu coração, porque Deus se agrada e vai ser louvor a Deus. Então Ele quer que nós aprendamos a aprofundar mais numa vida de oração, porque a oração é uma chave de uma porta que se abre para a 4ª dimensão, para trazer à existência a 4ª dimensão. A 4ª dimensão é os seres celestiais e as coisas invisíveis, que ainda não tivemos conhecimento. Então Ele disse aqui no versículo 11, do pão de cada dia, mas não foque nisso. Foque, esteja focado em colocar mais ingredientes no seu bolo, amém?
Glória a Deus. Então por isso que ele disse de cada dia, não de todos os dias. O pão de cada dia, para você não ficar ansioso. Não foque, mas peça a Deus, que Ele quer ouvir o que você quer falar com Ele. Mas separe tempo para o Senhor, para adorar, para pedir a Deus alguma coisa. Você vai ter que ter tempo. Se você quer gerar o invisível, você vai ter que ter tempo de oração. Tempo, né? Digo, vai depender de quantas horas eu oro. Não. Tempo para colocar bons ingredientes na sua oração. Amém? Glória a Deus. Amém. Então vamos para o outro ingrediente. O que ele está dizendo no versículo 12? Perdoa as nossas ofensas, como também nós temos perdoado as pessoas que nos têm ofendido. Bom, vai ter que ter esse ingrediente, você gostando ou não, perdão. O perdão é necessário em todas as nossas orações. Então lembre-se sempre de que as pessoas, seja quem for, seja o que tenha feito contra a sua vida, aqueles que possam ter lhe ofendido, lhe entristecido de alguma forma, eles são importantes também para Deus. Deus criou seres humanos. Será que aquela pessoa que te ofendeu, para algumas pessoas não enxerga às vezes, de tanto ódio, aquela pessoa como ser humano? Ela diz assim, esse animal aí, isso não é ser humano. Porque quem passa por certas dificuldades, como um estupro, como uma violência física, é muito difícil chegar àquela pessoa como um ser humano. Mas você, querendo ou não, é um ser humano. A pessoa que está presa é um ser humano. A pessoa que está lá no mendigo na rua não é um lixo, é um ser humano. Você querendo ou não. E é isso que ele está dizendo para nós. Nossas orações têm que sempre fazer parte. E quando ele diz, é porque as pessoas, seres humanos que Deus criou, são importantes para Ele. Então você não pode achar que Deus perdoou você porque você é importante para Ele. E realmente Deus te perdoou porque você é importante para Ele. Mas as pessoas em sua volta também é importante. Então quando você inclui o seu ingrediente, no ingrediente da oração, coloca esse ingrediente na oração sobre perdão, você está dizendo a Deus, Senhor, as pessoas são importantes. E eu perdoo o João, que apesar de eu não gostar mais dele, não querer falar mais com ele, mas eu perdoo o José, porque apesar de não querer mais falar com ele, mas eu sei que ele é um ser humano, que tu criaste e que tu queres salvar a vida dele, tu amas. Então quem sou eu, Deus? Porque tu me amaste, tu me perdoaste, quem sou eu para julgá-lo? Para dizer a ele que ele não tem direito ao meu perdão? Então nossa oração tem que fazer parte também do perdão, o ingrediente do perdão, porque as pessoas são importantes para Deus, e também então temos que perdoar. E o perdão, irmão, ele não é uma questão de mérito, como ele diz, perdoai como tu perdoaste a nós, né? É isso que ele diz na palavra, assim como nós perdoamos os nossos devedores, nos perdoe, Senhor, assim como estamos perdoando, assim como, está dizendo que assim como Deus nos perdoa também, Deus nos perdoa sem mérito, não é por mérito. Deus nos perdoou porque Ele nos amou simplesmente. E a decisão de Deus de amar você foi simplesmente porque Ele disse, não tem jeito, ela não tem condição de pagar isso, de mudar isso, mas eu vou ajudar ela a mudar isso, então eu perdoo sua dívida, acabou. É uma decisão perdoar. E não é por mérito. Deus nos amou, não foi por mérito, não é porque a gente mereceu. Então o perdão na nossa oração não pode estar achando, será que ele merece o meu perdão? Deixa ele merecer, esquece isso. Se ele merece ou não merece, não importa. O importante é que você libere o perdão. Não quer dizer que você vai esquecer tudo que aquela pessoa fez, mas decidir perdoar já é o caminho para que esta dor da sua alma saia, para que essa tristeza, quando se lembra daquela pessoa, possa começar a ser removida do seu coração. Perdão é ingrediente que tem que estar no seu bolo da oração. Amém? Glória a Deus. Então ele diz sobre o perdão no versículo 12. Outro ingrediente que ele disse o que no versículo 13? Não nos deixe cair em tentação. O que ele disse lá no versículo 13? E não deixe que sejamos tentados, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então ele disse primeiro, não nos deixe cair em tentação.
mas livrai-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. É o que nós estamos falando desde o princípio, na palavra que foi revelada sobre estar pronto, o espírito pronto, estar atento. As tentações, você é sempre tentado por causa dos seus próprios desejos, a Bíblia diz. É os nossos desejos que nos põem à prova, às vezes, a situação da vida, que tentam provar qual é a nossa atitude, tentam pôr em questão. O inimigo não nos tenta, não é Deus nos testando, o inimigo nos tenta, mas tenta os nossos próprios desejos. É pelos nossos próprios desejos do coração que nós somos tentados. Então nós temos que ter um desejo, e temos que manifestar isso em oração. Dizer: Deus, eu desejo obedecer a Tua palavra. Então, se há algum pecado, se há alguma coisa que incomoda o seu relacionamento com Deus, que está talvez colocando em questão a sua fé, dúvida, medo, ou até mesmo algum ato pelo pecado que você está praticando, deve haver essa confissão, nessa direção de dizer: Deus, eu quero obedecer. A palavra obediência é um ingrediente que tem que estar nas suas orações. Senhor, eu quero perdoar, e Senhor, eu quero também te obedecer. Eu quero obedecer a tua palavra. Aí entra o arrependimento e a renúncia. Senhor, eu me arrependo disso que eu fiz. Senhor, e eu quero não ter mais essa atitude, eu quero obedecer a tua palavra. Senhor, eu desejo que o meu coração se encha de alegria e de paz, para que eu possa fazer aquilo que te agrada. Obediência é outro ingrediente que tem que estar, deve estar na sua oração. Amém? No bolo da sua oração. E no versículo 13, também ele diz sobre um outro ingrediente, que é o quê? 14. Não, o 13 mesmo. Ele diz: pois o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por isso que eu disse que a oração começa com adoração e termina com adoração. Adoração pelo que Deus é, e depois a adoração, no final nós estamos adorando a Deus pelo poder dEle, adorando a Deus pela soberania dEle, no sentido de teu é o reino, o poder e a glória. É reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas. Então primeiro eu digo: Senhor, eu creio que Tu estás comigo, estás presente. Obrigado, Senhor, pela Tua onisciência, pela Tua onipresença. Mas no final das minhas orações, sempre reconheço o poder soberano de Deus. Senhor, de tudo que eu pedi aqui na hora da petição, daquilo que eu te pedi, que tudo se resuma em fazer a Tua vontade, e que o Teu poder, Senhor, seja exaltado, o Teu nome seja glorificado. Amém? Então você viu que o Pai Nosso não é só uma reza, não é uma repetição, é colocar ingredientes na oração. Não precisa ter exatamente uma ordem, mas você deve colocar esses ingredientes presentes na sua oração. O conselho de Jesus começa sempre adorando, né? Depois ele foi dizendo: depois de adorar, comece reconhecendo que Deus é, né? Na adoração, e depois você vai colocando a petição, vai colocando o perdão, vai colocando os outros ingredientes, né? O reconhecimento daquilo que você precisa, pedindo a Deus que você precisa, mas colocando o perdão presente também, colocando a Deus o reconhecimento do quanto você quer obedecer a Ele, que é a obediência. Então envolva sempre na sua oração, não as mesmas palavras: Senhor, muito obrigado, eu preciso disso e amém, vou dormir. Amém? Separe tempo. Se você quer ter experiência em gerar dentro de você o poder de Deus, o desejo que vem de uma visão espiritual, então comece a colocar mais ingredientes na sua oração. Porque Jesus disse que você erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus disse: vigiai, estejam atentos e orem. Ele disse: vigiai e orem, né? E orai. Amém? Glória a Deus. Então, para finalizar, abra a Bíblia em Tiago 5,16. Agora vocês viram mais ou menos o que deve conter na oração. Bom, entendi mais ou menos. Já é o começo. Separe o tempo. Comece com a adoração e termine com a adoração. Inclua perdão. Peça a Deus, mas inclua perdão nas suas orações. Inclua desejo de obedecer a Deus nas suas orações.
Porque a oração é um segredo, é uma chave que abre portas, que abre uma porta da quarta dimensão. Ele envolve você no mundo espiritual, nas regiões celestiais, para trazer à existência o que você quer, ou que você sente que Deus plantou no seu coração. Tiago 5,16 está dizendo o quê? Creia de todo o coração de que a oração tem muitos efeitos. A oração muito pode nos seus efeitos. Abre em Hebreus 11:8. E Hebreus 11:8 está dizendo o quê? Que pela fé Abraão viveu a promessa. A oração que ele mostra, a fé em Hebreus 11, ele diz que pela fé Abraão pôde viver a promessa de Deus. E a oração, ela é um exercício também de fé. Por quê? Porque nós falamos com o invisível, nós falamos com Deus. Então quando nós oramos, nós também estamos exercitando a fé. Então a oração unida à fé, ela exerce um poder muito forte para a criação. Então a oração tem um efeito muito forte quando ela é unida a uma fé, a convicção do que Deus pode fazer no seu respeito. Então Abraão, nós vimos que ele viveu a promessa, porque ele uniu a vida dele em oração com a fé. A fé manteve viva a visão de Abraão a respeito daquilo que Deus queria fazer com ele, que era lhe dar um filho. Amém? Para a promessa, para que uma nação se cumprisse. Então vamos ver agora, para a gente poder finalizar. Abre Coríntios 13:13. Coríntios 13:13. 1 Coríntios 13:13. Nós vamos ver agora os alicerces da oração. E são os 3 alicerces da oração. Nós já ministramos sobre isso. Vamos ler uma versão só. Vou falar, você repete mesmo, para ficar mais. Então repete comigo. Portanto, agora existem essas 3 coisas. A fé, a esperança e o amor. Porém o maior delas é o amor. O maior delas é o amor. Vamos falar primeiro do primeiro alicerce. Qual é o primeiro alicerce? A fé. Então na sua oração, o alicerce é aquilo que sustenta, deve sustentar a sua oração todos os dias, alimentar a sua fé. E como que nós alimentamos a nossa fé? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então você ouve a palavra de Deus não é só quando eu estou pregando aqui, alguém está falando numa televisão, ou quando está falando no rádio. A palavra de Deus também é forma, o louvor é uma forma de ouvir a palavra de Deus. Tem louvores que falam claramente a palavra de Deus. Então alimente o seu coração, fortaleça a sua fé ouvindo a palavra de Deus. Porque o primeiro alicerce da oração para você trazer existências às coisas invisíveis é a convicção. O que é o fundamento da fé em Hebreus 11:11? Está dizendo o que lá? Está dizendo que é a convicção, a certeza das coisas que não se veem e que não se viram, que se esperam e que não se veem, invisíveis. A convicção. Só que essa fé só enche o seu coração de fé se você encher a sua mente, a sua alma, buscar a palavra de Deus, a sua inteligência, começar a buscar contato com a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, começar a ouvir a palavra de Deus, vai gerar fé. E o primeiro alicerce para que você traga à existência o invisível, para que sua fé esteja fortalecida, você está orando, e para que essa oração tenha efeito, seja eficaz, eu quero dizer, eficaz é você começar a fazer algo que lá na frente é certeza de resultado. Em Tiago 5,16 diz o que? A oração muito pode em seus efeitos, ela é eficaz. Lá na frente ela vai sim produzir um efeito, ela vai trazer resultado. Mas para isso você tem que estar firmado primeiro no alicerce.
a fé. Não deixe ninguém abalar a sua fé. Ninguém roube a certeza que você tem de que Deus existe, de que Jesus é Senhor, de que Jesus lhe deu autoridade em seu nome, de pedir qualquer coisa em seu nome e receber, de que se você crer, a alegria, a paz, o amor do Espírito Santo vai reinar no seu coração, sua família vai ser salva, tudo aquilo que a palavra de Deus fala a respeito do que Deus quer produzir na sua vida e produzir em você. Alimentar-se da fé, não deixar com que nada roube a visão. A fé, ela fortalece a nossa visão, ela mantém forte a certeza de que aquilo que eu estou esperando em Deus vai acontecer. Eu já orei por coisas que levou 4 anos, como eu digo, para acontecer, como já orei por coisas que um dia, no outro dia aconteceu, mas nada me rouba. Quando o Espírito Santo gerou dentro do meu coração a certeza de que eu vou ter aquilo, ninguém consegue me tirar da minha cabeça. Eu sou um cara realmente teimoso com a visão daquilo que Deus põe no meu coração, e eu oro e não tenho pressa, não me preocupo com o tempo, e eu continuo orando. E todos os Senhor, já estou orando por mudanças desse salão, por exemplo. Logo mais vocês vão estar em outro lugar, não só porque eu desejo que eu estou orando, eu estou gerando, e não abro mão. O Espírito Santo vai dizer um lugar melhor para as pessoas se acomodar melhor. Estou dando exemplo. Eu já orei por coisas que aconteceram depois, mas eu não deixo de orar nenhum dia, e digo: Senhor, que isso seja assim, assim e assado, porque é assim que eu estou vendo dentro de mim. Que haja isso nesse lugar, que haja 2 banheiros, que seja mais de 100 metros. Senhor, eu oro porque a visão está dentro de mim do que aquilo vai ser, e eu não abro mão. Pode falar o que quiserem para mim. Para mim, a minha resposta não está nas pessoas, a minha resposta está em Deus, a minha resposta está na palavra de Deus. Então a fé, ela fortalece, ela é uma das principais bases da oração para você gerar aquilo que está no invisível, né? Porque todos os dias você deve se envolver com a palavra de Deus. Então a falta de fé, ela enfraquece a visão e o propósito de uma oração, amém? Então não deixe a fé morrer. O segundo alicerce, qual é que ele disse? Fé e esperança. A esperança é esperar com confiança, esperar com persistência, com perseverança. É a maior de todas as virtudes que se possa ter. O poder que a fé tem de fortalecer, a esperança tem o poder de manter-se viva a sua visão. A fé fortalece a sua visão, mas a esperança mantém viva a visão. Amém? A esperança é o combustível da sua visão. Ela é o combustível da fé e da visão. Porque sem esperança a fé morre, a fé enfraquece. Sem a esperança a visão também vai enfraquecendo e desaparece. A esperança é fundamental porque ela traz consigo 2 virtudes importantes: paciência e perseverança. A esperança é esperar com confiança, mas ela traz e produz entre nós 2 virtudes importantes: a paciência e perseverança. Essa perseverança é a maior de todas as virtudes. Então a fé precisa da perseverança, precisa da esperança. Então não desista daquilo que Deus colocou com visão no seu coração. Tenha a esperança que, apesar de hoje mais um dia não acontecer, mas eu creio que Deus vai fazer. Foi assim que Abraão manteve viva a fé dele, foi pela esperança. Ele disse: hoje não teve filho Sara, mas ela vai ter amanhã, porque Deus disse que ela vai ter para mim. E ele manteve viva a visão dele. Amém? Então a esperança é a segunda alicerce. Porque Romanos 12:12, dá uma olhada lá o que diz: perseverai em oração. Então repete comigo: a esperança mantém viva a fé e a visão. A esperança mantém viva a fé e a visão. Glória a Deus. Então a esperança é a principal virtude para trazer à existência uma visão e um propósito, pois ela é um constante exercício de paciência e persistência naquilo que nós esperamos.
Amém? Nós não podemos perder a esperança, porque perder a esperança é matar, é destruir, é tornar sem efeito a fé, a visão para cumprir o propósito pelo poder da oração. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos então para o terceiro, para a gente acabar só um pouco de ordem. Terceiro alicerce da oração, qual é? O amor. O amor. Aí a gente fica pensando, se a fé e a visão vivem, porque depende da esperança, por causa da perseverança, por que Paulo disse que outro alicerce importante e mais fundamental do que a esperança é preciso manter dentro de nós vivo? Para que quando orarmos, estarmos alicerçados na fé, na visão que temos, na esperança, né? Fé, com a visão e fé e a esperança. E ele disse outro alicerce é o amor. Não é isso que ele disse em Coríntios? É o amor. Por que ele disse que o amor, ele disse no final aqui, porém o maior, em 2 Coríntios 13, porém a maior delas é o amor. Por que ele disse que é o maior é o amor? Porque o amor é a essência de Deus, é a presença de Deus. Então o homem sem conhecer Deus pode até esperar alguma coisa, mas a esperança dele pode falhar, pode morrer rapidamente. Mas Deus não. A nossa esperança em Deus é estar esperando na essência da vida, no Criador dos céus e da terra. A nossa esperança não é igual à esperança daqueles que estão no mundo, porque a esperança dele é que o governo melhore, para que a economia melhore. E nossa esperança é que Deus possa agir sobre o governo para que a economia melhore. Então alguém a mais, bem maior, sobre essa esperança em governo. Mas nossa esperança está no Senhor e não no governo. Amém? Então, se estamos com a esperança no Senhor, a Bíblia diz que Deus é amor. Por isso que ele diz que o amor tem que estar dentro de nós. O amor, a presença, quando está se referindo ao amor, ele está se referindo até mesmo à própria presença de Deus em nós. Pedimos a presença de Deus, estarmos na presença de Deus e confiar nesse Deus, porque sem o amor, sem recebermos a presença de Deus, essa essência, o amor de Deus, como a gente sabe que Deus está conosco? Como o mundo reconhece que Deus está conosco? Quando a gente pratica o quê? Principalmente o amor. Você pode falar o que você quiser, mas quando você tem atitudes de amor para com a pessoa, aquilo marca a vida dela, aquilo muda a vida dela. O amor é a presença, é a essência de Deus. Você pode ter esperança, pode ter fé, mas sem amor, a sua fé é morta e a sua esperança é morta. Ela vai falhar. Ela vai ser uma flor que começa e depois murcha no mesmo dia, porque o amor é necessário. Temos que fazer tudo o que vamos fazer com um grande propósito maior, o maior propósito, que é o propósito do amor, de que a vontade de Deus se cumpra em nós, a vontade de Deus se cumpra na vida daquela pessoa. E a vontade de Deus principal é que as pessoas sejam amadas, sejam ajudadas, sejam abraçadas, sejam reconhecidas, sejam salvas. Tudo aquilo que você sente que Deus deseja para você é o que Ele deseja também para a comunidade, para as pessoas. Por isso que Paulo disse, é a essência. O maior de tudo isso que você possa alicerçar a sua vida, a principal alicerce em Deus, no amor de Deus. Assim como Ele te amou, ame. Assim como Ele espera que você ame as pessoas, ame. Esforce para amar as pessoas. Porque assim você vai demonstrar o quanto Deus está presente na sua vida. E você vai sentir esse Deus. À medida que você pratica o amor, você sente Deus dentro de você. Você sente o quanto Deus está presente na sua vida. Então o amor sobrepõe. Se eu não tiver o amor presente em tudo que eu quero conquistar ou trazer à existência, é uma coisa que dizer que eu estou sem Deus. E tentar trazer o invisível à existência sem Deus é muito complicado. Muito complicado mesmo. Como algumas pessoas dizem, se com Deus alguma coisa se torna difícil, sem Deus pior ainda. Fica mais difícil. E Deus
mesmo difícil, ele diz: nada é demasiadamente difícil para mim. Ok? Então repete comigo: fé, esperança e amor. É o alicerce da oração. A esperança mantém viva a visão. Mas o amor mantém vivo a fé e a esperança. Então eu preciso, fala, eu preciso me encher de Deus, me encher do amor e se encher de Deus. Amém. Glória a Deus. Só isso que eu tenho para falar. Deus é amor, e sem a sua presença é viver um corpo sem espírito, é estar morto para Deus. Se você não tem amor, você não tem a presença dele. Você não sente um pouquinho de amor, é porque você está sem a presença dele. E se você está morto, um espírito morto, você não tem autoridade nem poder. Você não consegue exercitar a sua autoridade e poder. Se é um poder da criação que eu estou pregando para vocês, é um poder da criação em Cristo Jesus. Porque é através do nome de Jesus, junto com as nossas atitudes. Quando eu falo do poder da oração, é porque nós vamos orar em nome de Jesus. É baseado em nossa fé em Cristo Jesus. Então você pode trazer à existência o que você quiser, aquilo que você quiser, no sentido que seja necessário ao nosso cada dia. Deus é que vai dizer isso. Se há alguma coisa desnecessária, não vai acontecer. Mas o Espírito de Deus vai falar para você também: para de orar por isso, porque isso não é importante para você. Você vai entender. Mas geralmente, quando o nosso desejo brota, a visão brota sobre algo que a gente quer conquistar, para fazer o bem para uma pessoa, para a nossa vida mesmo, para o nosso familiar, para nossos filhos, Deus sempre quer ver a sua alegria. O Espírito vai gerar em você uma convicção: pode ir, eu estou com você, e você vai conseguir. E ele se une a essa visão e começa a trazer revelações, segredos de Deus a esse respeito. Mas ele busca em você comunhão. Você tem que começar a entender o que Jesus disse sobre o poder, a necessidade de estar atento para conservar, vigiar a sua visão, e a necessidade de manifestar o poder. E uma das formas de trazer o poder do Reino de Deus até você, que é entrar na quarta dimensão, para entrar no trono de Deus e trazer o poder para manifestar a criação, é necessário que você ore. A oração é uma forma de trazer, de transpassar o mundo espiritual que temos dessa terceira dimensão para entrar na quarta dimensão e trazer esse poder que traz existência. Se não existir, vai existir. Se não tinha um carro daquela cor, vai existir. Se não tinha cura para aquela doença, vai ter cura para aquela doença. Deus tem o poder de criar, e com você Ele também tem o poder de gerar aquilo que você espera dele. Ele tem esse desejo também, de ajudar você a conquistar os seus sonhos. Tá bom? Então, em nome de Jesus, vamos ficar de pé para finalizar, orar a Deus. Então você aprendeu, a palavra tem o poder. Você aprendeu que a fé, a convicção tem o poder. Você aprendeu que a oração, existem ingredientes que você deve orar e acrescentar na sua oração. E você aprendeu que a sua oração deve estar com alicerces. O alicerce da fé, da esperança e do amor tem que estar alicerçado em Deus. Amém? A sua vida, para que a sua oração permaneça viva, o poder nela, ela manifeste o efeito dela, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Obrigado pela tua palavra. Eu sei que de alguma forma ela falou o necessário, Pai. Eu te agradeço porque eles me ouviram, Senhor, e eles não dormiram, Deus. Obrigado, Senhor, porque os ouvidos deles estavam atentos, a sua alma e o seu espírito estavam atentos. Obrigado pelas palavras que entraram e por aquilo que tu vai gerar dentro deles. Que eles possam ter a fé necessária, que eles possam, Senhor, ter a esperança necessária para, Senhor, trazer esta visão à existência, e que essa essência que é o teu amor, a tua presença, esteja com eles, esteja conosco, para que, Senhor, possamos estar fortalecidos em ti, para que a nossa esperança não morra,
para que, Senhor, a nossa fé não morra. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida do irmão, abençoo a vida da irmã, que ele possa entender mais sobre o poder, o efeito dessa oração, Senhor, desta visão, Senhor, o efeito dessa oração sobre a visão, sobre o invisível, que ele tenha mais convicção do que tu podes fazer, das grandes coisas que tu podes trazer à existência na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida do meu irmão e da minha irmã, que a tua palavra se revele a ele cada vez mais, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vou pedir para o irmão pegar a ceia, para a gente dar. A Priscila, acho que tem que ajudar, né? Dá para. Acho melhor para não derrubar, senão não vai ter o braço. Essa taça é muito importante, ela é do ouro.